Fala galera, que é o Rio. Vocês pediram e a gente vai falar então sobre o cronograma de pilha. Muitas pessoas ficaram curiosas sobre como que funciona, ninguém nunca ouviu falar sobre isso, porque eu que inventei. Então eu vou te explicar como é que funciona esse modelo. Ele é o tipo de cronograma mais coringa, mais maleável de todos. Você pode configurar ele do jeito que você quiser. Quais são as vantagens desse tipo de cronograma? Primeiro, você tem um estudo livre. Você pode alternar entre as disciplinas a hora que você quiser, tá certo? E isso traz também uma desvantagem ligada a isso. Porque se você começa a estudar matemática, você cansa e vai para português, você pode ficar fazendo isso daí infinitamente e você nunca vai aprender matemática, porque você vai ficar fugindo das matérias. Então, se você seguir essa regra, você vai poder cair em uma armadilha, tá certo? Outra vantagem, ele lembra muito a ideia de flashcards. Quando você faz um flashcard, você acertou aquela questão, você coloca ele no fundo de uma pilha. E aí você pega a próxima questão, tenta fazer, acerta, passa para o fundo de uma pilha. Então, esse tipo de cronograma ele funciona de forma parecida. Você vai usar cards também com as disciplinas e você vai estudando. Conforme você acaba de estudar, você se deu, né? Você fala assim, acabei de estudar, você vai passar para o fundo da pilha, beleza? Outra vantagem é que tem uma variância muito alta entre as disciplinas. Então, você vai ter tempo para sua mente aprender de forma difusa as matérias. Você estudou matemática, aprendeu um conteúdo, aquela matéria vai ficar na sua cabeça. Você vai ficar pensando sobre aquilo bem de leve enquanto você vai estudando as outras coisas. E nesse momento você realmente consegue aprender. Então, essa variância é muito importante para você aprender as matérias. Por isso que eu sempre digo que não é tão legal você estudar só uma disciplina. É interessante você sempre misturar várias coisas. Duas eu acho que é o ideal. Mais de duas pode complicar. No caso aqui da pilha, ele não complica tanto porque você tem a pilha física de matérias que vai te indicar o que fazer. Você nem tem muito controle sobre o que você vai estudar. Você simplesmente puxa a próxima carta e aí você vê qualquer matéria. E qualquer outra vantagem é que o tempo é variado. Como assim tempo variado? Como eu disse, você não define o tempo de estudo para cada disciplina. No cronograma tradicional, qual que é a merda? Você vai lá e você vai definir, por exemplo, eu vou estudar 2 horas de matemática, 2 horas de português. Mas imagina o seguinte, você está estudando matemática e você procrastinou os 30 primeiros minutos. Normal. Depois você vai conseguir estudar as outras 1h30. Você vai começar a estudar, aprender, tá fazendo exercícios e finalmente, no final das 2 horas, você começa a entender a matéria. Você começa a falar, cara, tô pegando, finalmente eu descobri, eu vi uma resolução e agora eu entendi. E aí toca o alarme, acabou a matéria de matemática, hora de estudar português. Então você, no cronograma tradicional, você encerraria do nada, abruptamente, repentinamente, a sua linha de pensamento, a sua linha de aprendizagem para estudar outra matéria. Algumas vezes você está quase pegando e você encerra. Isso para mim não é muito legal. Então, o tipo de cronograma de pilha, como é que ele funciona? Você vai estudar matemática até o momento que você vê que a sua produtividade foi ao máximo e ela começou a declinar. Você fala, putz, agora não está mais rendendo matemática. E aí é o momento que você troca, entende? Então você vai ficar fazendo isso sempre. Você vai encontrar o seu pico de produtividade, de aprendizagem naquela matéria, naquele assunto, e depois você vai trocar. Você pode fazer isso trocando, terminando um assunto. Então, por exemplo, aprendeu um assunto de matemática. Não importa quanto tempo você demorou. Se foi 30 minutos, se foi 4 horas, se foi 2 dias, você vai aprender um assunto e depois você vai trocar para a próxima disciplina. Aí na próxima disciplina, sua mente vai estar lá digerindo a matéria, você vai aprender um assunto, vai para a próxima disciplina. Então você vai fazendo isso daqui, rotacionando as disciplinas, certo? É assim que vai funcionar aqui. Quais são as desvantagens? Desvantagem é o seguinte, que quando você gosta de estudar alguma coisa, é muito fácil de você se manter estudando. Então, por exemplo, você gosta de história. Quando chega em história, o que vai acontecer? Você não vai estudar 2 horas de história. Você vai ficar estudando até você cansar. E tem gente que não vai cansar. Você pode ficar lá a semana inteira estudando história, porque você está empolgado, você está no ritmo, e aí você termina a história. Aí você vai para a próxima, você é de humanas, você termina a geografia, termina o português, e aí no final vai sobrar o quê? Vai sobrar matemática, física e química para você estudar no final, porque você estudou todas as fáceis no começo e deixou todas as difíceis para o fim. Então, você tem que tomar cuidado para isso não acontecer, para você regular o seu estudo, para que você não deixe o pior para o fim e você não consiga mais estudar no final das contas. Aí você vai morrer no meio da praia, como é que chama? Como é que é o ditado? Morrer no meio da praia, sei lá, enfim. Então, você tem que tomar cuidado com a autossabotagem, ou seja, ficar estudando o que você já sabe,
ficar focando em matérias que você tem facilidade e não estudar as matérias que você não tem facilidade, que você não gosta muito. Isso é autossabotagem sua. E outra desvantagem é que pode ser muito caótico. Você não sabe qual que é a matéria que vai vir em sequência. Você pode terminar uma matéria antes, uma matéria depois. Você pode estudar uma disciplina por muito tempo, outra por pouco tempo. Então tem esse negócio meio caótico. Você vai ter que manter um certo controle em cima de tudo isso, né? Não é só fazer de qualquer jeito. Você tem que ter uma certa noção do tipo, putz, estudei história demais. Estudei uma semana de história. Cansei. O que vai acontecer? Da próxima vez que eu pegar história de novo, o que você faz? Você passa de novo pro fundo. Vai estudando outras matérias e deixa a história pro fundo. Só vai revisando o que você já estudou de história, mas não volta a estudar história de novo, entendeu? Então você pode criar sistemas, você pode burlar o sistema para você não acabar uma matéria muito fácil e não ficar focando só naquilo que você gosta. Você tem que jogar com certa inteligência. Como que vai funcionar então? Você vai pegar uma folha de sulfite e você vai começar a dobrar ela em várias partes até que você vai chegar num tamanho de um card, certo? De um card. Nesse card, pode até ser menor que isso, se você quiser, mas eu gosto de trabalhar com esse tamanho, que não fica muito pequeno nem muito grande. Você vai escrever o nome da disciplina. Você vai fazer isso para todas as disciplinas que você vai estudar. Se for concurso público, você vai escrever as de concurso público. Se for FUVEST, vai escrever de FUVEST, ENEM, enfim, você vai estudar, colocar as disciplinas. E aí você vai fazer como? Você vai ordenar os seus cartões alternando exatas e humanas, exatas e humanas, exatas e humanas, exatas e humanas. Isso no começo é importante, mas depois vai fazer diferença porque você vai começar a eliminar as matérias, tá? O que acontece? Você pode aumentar ou diminuir a incidência que as matérias também acontecem na sua pilha. Ou seja, você tem que aprender matemática no Enem. Matemática é a matéria que mais dá nota, junto com redação. E você é ruim de matemática. Ou seja, isso é um grande indicador que você precisa focar em matemática. Então você pode colocar matemática várias vezes na sua pilha de disciplinas para você estudar matemática, depois português, física, sei lá, matemática, geografia, química, matemática, história, biologia, matemática, entendeu? Então você pode repetir a matéria várias vezes. E aí essa regra de exatas e humanas, ela vai começar a ficar meio que anulada por conta disso, né? Você vai poder colocar 2 de exatas porque você está repetindo aqui, mas tudo bem. É só uma regra geral para você não colocar tudo de exatas e tudo de humanas juntos, beleza? Outra coisa que você pode fazer é criar 2 pilhas. Ou seja, você vai estudar uma pilha até finalizar essas disciplinas e depois você vai estudar outra pilha até finalizar essas disciplinas. Então você divide seu ano em 2 partes. A primeira parte você vai estudar só isso, a segunda parte você vai estudar só isso. Por que você faria esse tipo de estudo? Porque meio que começa a virar o meu tipo de cronograma, o meu plano de estudos. Você vai começar a diminuir a quantidade de matérias que você tem para estudar e você vai conseguir finalizar 4 disciplinas rapidamente. Você pode fazer várias pilhas. Você pode fazer 3 pilhas, né? 3 pilhas, uma com 3 e outra com 2 matérias, por exemplo. Você pode fazer quando você quiser. Se você fizer só 2 matérias, vira o meu cronograma de estudos. Então, meu cronograma é basicamente uma pilha com 2 disciplinas. Você vai ficar alternando entre as 2 e é isso, tá bom? E, olha só, você também pode, se você tem uma matéria que, como eu já disse, você estudou demais, você já viu demais, você já sabe bem aquela disciplina e você adiantou ela demais, você pode ignorar ela, colocar ela para o fundo da sua pilha e continuar estudando para a próxima. Então você, como eu disse, é um cronograma coringa, é um cronograma muito maleável. E você vai ter que ter esse cuidado de lidar com as matérias. Vantagem dele é que ele é maleável, a vantagem dele é que ele é simples de utilizar, mas a dificuldade dele é que ele é caótico. Você tem que controlar um pouquinho esses fatores meio caóticos dele, beleza? Cronograma semanal, como é que funciona? Você vai pegar... Vamos fazer qual primeiro? Vamos ver. Vamos fazer o de 4 horas. Você vai pegar o seu cronograma e você só vai definir os tempos que você não vai estudar, os tempos que você vai estar na escola, o tempo que você vai estar trabalhando, que você não vai ter nada para fazer, e o tempo que você está livre para estudar, beleza? Por exemplo, aqui nesse cronograma a gente tem das 2 horas até as 6 horas da tarde, 4 horas de estudo. Se você só trabalha de dia e estuda à noite, passa para a noite. Mesma coisa.
você vai definir quando você vai usar a sua pilha. Vê como é simples. Você não tem que definir qual disciplina você vai colocar em cada dia, que é a parte complicada. Não tem que fazer isso, tá? É só você definir que você vai estudar. Chegou na hora de estudo, é como se fosse um jogo. Você vai pegar um card, vai ver qualquer matéria, você vai estudar aquela matéria. Simples. Um dia da semana, você pode fazer uma revisão para você revisar tudo que você estudou nessa semana e antes, o que for necessário para revisão. Sábado, você pode fazer mais revisão ou você pode fazer um simulado que dá na mesma, né? Que são exercícios que vão reativar sua memória. Então, o simulado e a revisão funcionam com o mesmo propósito. Se você estuda só 4 horas ou 2 horas de semana, você vai pegar o final de semana e você vai torar de estudo. Se você não consegue estudar de semana, sábado e domingo você vai ter que, meter o louco e estudar 8 horas, por exemplo, tá? Para compensar isso daí. Esse é o modelo para 4 horas de estudo que você pode fazer. Você vai fazer do jeito que calhar para você. Então, olha só, remove os horários básicos, aloca os horários de estudo, não precisa se preocupar com quais disciplinas você vai estudar, porque é a pilha. Você vai colocar o quê? Quando você estuda, revisão, simulado e redação, se não tiver na pilha. Nesse caso aqui, estou considerando que a redação está dentro da pilha. Você vai estudar a redação lá no ciclo. Mas eu acho interessante estudar a redação aos poucos. Então, estudar, 20 minutos por dia, ficaria aqui no final do seu estudo, redação. Então, antes de terminar o estudo ou antes de começar o estudo, você vai lá, estuda um pouco de redação, escreve um parágrafo e começa a estudar a matéria. Você pode fazer isso, enfim, maleável. 8 horas. Como que você faz para estudar com 8 horas? Tem muita gente que acha que quando você vai estudar 8 horas, você vai aprender matérias novas 8 horas do seu dia. Eu não recomendo você fazer isso. É muito melhor você aprender poucos assuntos por dia, mas revisar e fazer muitos exercícios sobre eles, certo? Do que você sair aprendendo um monte de assunto, e por você ter aprendido muita coisa, sua memória não vai conseguir reter. Você vai perder todo o esforço que você teve, todo o conhecimento que você adquiriu vai começar a ser perdido. E aí, quando você for fazer exercícios, você vai falar, putz, não lembro disso, você vai ter que estudar de novo. Então, você vai ter trabalho dobrado se você acelerar demais essa quantidade de assuntos. Toma cuidado. Como que você faz, então? Você separa um período para exercícios e revisão do dia anterior e um período para você estudar coisas novas. Você vai separar um momento para redação, pode ser 2 horas na semana ou pode ser um pouquinho a cada dia, como eu já disse. E aí você vai fazer, simulado. Aqui, no caso, eu não preciso de um dia de revisão, porque tenho todos os dias de revisão. E um dia para fazer um simulado, uma prova antiga, caso você já tenha avançado muito na matéria. Não é legal fazer esse simulado se você começou a estudar agora, que não faz sentido. Você não sabe nada, você vai simular o quê? Você vai fazer o simulado e você vai falar, eu sou burro, não acertei nada. Não tem por que você fazer isso. Você vai se chatear à toa, beleza? Então, essa ideia do cronograma por pilha. Você vê que a ideia é muito simples e, dentre todos os cronogramas, sinceramente, eu acho que esse daqui é o mais para pessoas avançadas, assim, nos estudos, digamos. Se você está começando a estudar, esse daqui não é tão interessante. Mas se você já está no 2º ano de vestibular, por exemplo, você já tem uma matéria bem aprendida, o de pilha pode ser interessante. Pode ser mais interessante você fazer um dia a dia mais maleável. Se você faz um cursinho presencial e você acompanha o cronograma deles, o de pilha não é interessante. Porque o ideal é você acompanhar as mesmas matérias do cursinho presencial ou da sua escola presencial. Beleza? Então, essa é a ideia. Bom, se você gostou desse cronograma, desses conteúdos de cronogramas que eu tenho postado para vocês, deixa um like aqui, comenta aqui abaixo qual que é o cronograma que você vai utilizar, que você mais se identificou. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você quiser conhecer o Gabaritei, lá eu te ensino muito mais sobre estudos. Você pode conhecer no link aqui abaixo. E no Gabaritei eu te dou a mentoria, eu te ensino como a mente funciona, eu te ensino a ser mais autônomo na hora de aprender. Beleza? Então, tamo junto, um abraço, até a próxima.